Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur. Primeira parte. O Evangelho de hoje. Boas novas ou más? Capítulo 1. Analisando a questão. Considere a apresentação teotípica do Evangelho que se faz em nossos dias. Verá que se roga o seguinte aos pecadores: aceite Jesus Cristo como seu salvador pessoal, convide Jesus a entrar no seu coração, convide a Cristo para que entre em sua vida ou faça uma decisão por Cristo. É provável que você esteja tão habituado a ouvir tais frases que fique surpreso ao saber que nenhuma delas tem base em terminologia bíblica. Elas são os resultados do evangelho diluído, que não é o evangelho segundo Jesus. O evangelho que Jesus proclamava era um chamado ao discipulado, um chamado a segui-lo em obediência submissa, e não um mero apelo a que se fizesse uma decisão ou uma oração. A mensagem de Jesus libertava as pessoas de sua escravidão ou do pecado, ao mesmo tempo em que confrontava e condenava a hipocrisia. Ela era também uma oferta de vida eterna e perdão a pecadores arrependidos, mas também era uma censura aos religiosos de fachada cujas vidas eram destituídas da verdadeira justiça. Era um alerta aos pecadores para abandonar o pecado e abraçar a justiça de Deus. Em todos os sentidos, a sua mensagem era de boas novas, porém não era de modo algum uma fé fácil. As palavras de Nosso Senhor sobre a vida eterna vinham invariavelmente acompanhadas de alertas àqueles que pudessem ser tentados a encarar a salvação com leviandade. Jesus ensina que o custo de seguir é alto, que o caminho é estreito e poucos o encontram. Disse ele que muitos que o chamam de Senhor serão proibidos de entrar no reino dos céus. O evangelicalismo moderno, de modo geral, ignora tais alertas. A visão predominante do que seja a fé salvadora continua a tornar-se mais aberta e mais superficial, enquanto que a apresentação de Cristo na pregação e no testemunho pessoal torna-se mais e mais imprecisa. Qualquer um que se declare cristão poderá encontrar evangélicos dispostos a aceitar a sua profissão de fé, sem considerar se o seu comportamento demonstra ou não alguma evidência de rendição a Cristo. A entrega ao Evangelho de Jesus. Um setor do evangelicalismo tem até mesmo começado a sugerir a doutrina de que a conversão a Cristo não envolve compromisso espiritual algum, qualquer que seja. Os que defendem esse ponto de vista ensinam que as Escrituras prometem salvação a qualquer um que simplesmente cria nos fatos a respeito de Cristo e clame por vida eterna. Não há necessidade de se abandonar o pecado, nem de uma resultante mudança de estilo de vida, nem de se assumir um compromisso, nem mesmo da disposição para se submeter ao senhorio de Cristo. Tais coisas, dizem eles, equivalem a obras humanas, as quais corrompem a graça e nada têm a ver com a fé. O resultado de tal pensamento é uma doutrina de salvação deficiente, a justificação sem santificação, e o seu impacto sobre a igreja tem sido catastrófico. A comunidade dos crentes professas está permeada de pessoas que foram trazidas a um sistema que encoraja a fé superficial e ineficaz. Muitos creem sinceramente que estão salvos, todavia, são completamente estéreis e não se verifica fruto algum em suas vidas. Jesus fez esta solene demonstração: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Está claro que nenhuma experiência pode ser tomada como evidência de salvação se estiver separada de uma vida de obediência. Nosso Senhor não estava falando acerca de um grupo isolado de seguidores pouco comprometidos. Haverá muitos naquele dia que comparecerão diante dele, assombrados, e ficarão assombrados ao descobrirem que não estão incluídos no reino. Temo que multidões que agora lotam os bancos das igrejas mais representativas do movimento evangélico estarão entre aqueles que serão rejeitados por não terem feito a vontade do Pai. Muitos cristãos contemporâneos têm sido condicionados a crer que, por terem repetido uma oração, assinado um cartão de decisão, ido à frente, falado em línguas, sido arrebatados em espírito, tido algum outro tipo de experiência, estão sendo salvos e jamais deveriam questionar sua salvação. Participei de seminários de treinamento em evangelização onde os conselheiros eram ensinados a dizer aos convertidos que qualquer dúvida quanto à sua salvação é de origem satânica e deve ser repudiada. Há um equívoco amplamente difundido, a saber que se uma pessoa questiona sua salvação, ela está desafiando a integridade da palavra de Deus. Que pensamento equivocado é este? As Escrituras nos encorajam a examinar a nós mesmos a fim de sabermos se estamos na fé.
Pedro escreveu: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. É correto examinar nossas vidas e avaliar o fruto que produzimos, pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. A Bíblia ensina claramente que a evidência da obra de Deus numa vida é o fruto inevitável de um comportamento transformado. A fé que não opera um viver santo está morta e não pode salvar. Nota de rodapé. Tiago faz a pergunta retórica: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Um segmento da teologia moderna diz que sim. Contudo, a mensagem de Tiago parece-nos clara. Até mesmo os demônios têm fé suficiente para crer nos fatos básicos, mas essa fé não é redentora. A fé sem as obras é inoperante, e a fé sem obras é morta. Juntando esses três versos, temos de concluir que se trata de uma descrição da fé ineficaz, não de uma fé que já foi viva, mas que agora está morta. Crentes professos, em cujas vidas a ausência completa do fruto da verdadeira justiça, não encontrarão qualquer base bíblica que lhes assegure a sua salvação. A verdadeira salvação não é somente justificação. Ela não pode estar separada da regeneração, da santificação e da glorificação final. A salvação é tanto um processo em andamento quanto um fato passado. É a operação de Deus através da qual somos feitos, conforme a imagem de seu Filho. A segurança genuína advém da percepção da obra transformadora do Espírito Santo na vida de uma pessoa e não do apego à memória de alguma experiência. Noções históricas. Ao estudarmos o Evangelho de Jesus, nossa preocupação principal não pode ser com sistemas acadêmicos de teologia nem com opiniões específicas de certos teólogos acerca de uma determinada doutrina. No entanto, ao procurarmos responder a questão, devemos observar como se desenvolveu a perspectiva contemporânea do que seja o Evangelho. Antes desse século, nenhum teólogo teria alimentado a ideia de que seria possível alguém ser salvo, embora não demonstrasse obra externa em regeneração do seu estilo de vida ou em seu comportamento. Em 1918, Lewis Sperry Chafer publicou E Aquele que é Espiritual, dando voz ao conceito de que 1 Coríntios 2,15 a 3,3 fala de duas classes de crentes, os crentes carnais e espirituais. Schaeffer escreveu que o crente carnal é caracterizado por um andar que fica no mesmo nível daquele do homem natural, não salvo. Nota de rodapé. Lewis Schaeffer, a página 21 do livro dele, que fala sobre isso. Tal conceito era estranho à maioria dos cristãos na geração do Dr. Schaeffer. Nota de rodapé. Os instruídos na teologia dispensacionalista poderão surpreender-se ao tomarem conhecimento de que o livro do Dr. Schaeffer provocou grande controvérsia ao ser lançado. O Dr. Walfield, numa crítica severa, discordou da premissa básica de Schaeffer, não negando a verdade óbvia de que os crentes podem comportar-se de maneira carnal. Walfield opôs-se vigorosamente à classificação de carnalidade como estado especial da vida espiritual. Walfield fez algumas colocações excelentes. Não se pode distinguir este ensino daquele que é tido comumente como a doutrina de uma segunda bênção, uma segunda obra-graça ou a vida superior. O remanescente da carne no crente não constitui sua característica. Ele está no Espírito e anda no Espírito, ainda que tropece. A grande promessa de que o pecado não terá domínio sobre vós é dada a todos os crentes e não somente a alguns. E a grande segurança lhes é acrescentada, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Aquele que crê em Jesus Cristo está sob a graça e todo o seu percurso, tanto o seu caminhar quanto o seu lugar de destino está determinado pela graça. E, portanto, tendo sido predestinado para ser conformado à imagem do Filho de Deus, o crente está, com toda certeza, sendo conformado a essa imagem. E Deus mesmo se encarrega de que o crente não somente seja chamado e justificado, mas também glorificado. Você pode encontrar crentes em todos os estágios desse processo, pois se trata de um processo pelo qual todos temos que passar. Mas você jamais encontrará alguém que, pelo cronograma e a maneira de Deus, não passe por todos os estágios do processo. Não há dois tipos de crentes, embora haja crentes em todos os estágios imagináveis de avanço, rumo ao único alvo para o qual todos se dirigem e ao qual todos chegarão. Mas transformou-se em uma premissa central para um grande segmento da igreja de hoje. A doutrina da espiritualidade, defendida pelo Dr. Schaeffer, juntamente com alguns outros ensinamentos dele, veio a ser a base de uma maneira completamente nova de se ver o Evangelho, pelo fato de os ensinos de Schaeffer influenciarem tanto a visão moderna
que se tem do Evangelho, é essencial confrontar o que ele ensinou. A dicotomia defendida por Schaeffer, crentes canais e crentes espirituais, foi vista pelo Dr. Warfield como ecos do jargão dos mestres da vida superior, os quais ensinavam que um nível superior de vida vitoriosa estava à disposição dos crentes que o reivindicassem pela fé. Também é indubitavelmente verdade que a ideia de duas classes de crentes era uma extensão infeliz da perspectiva dispensacionalista de Schaeffer. Um exemplo clássico de como a metodologia dispensacionalista pode ser levada a extremos. O dispensacionalismo é um sistema basicamente correto para se compreender o plano de Deus através dos séculos. Seu elemento central é o reconhecimento de que o plano de Deus para Israel não foi substituído ou engolido pelo seu plano para a igreja. Israel e a igreja são entidades separadas, e Deus irá restaurar a nação de Israel sob o reino terrestre de Jesus como Messias. Aceito e defendo esta opinião porque ela emerge de uma interpretação consistentemente literal das Escrituras, embora eu continue reconhecendo a presença de metáforas na Bíblia. Quanto a isto, eu considero-me um dispensacionalista premilenista tradicional. O Dr. Schaeffer foi um dos primeiros e eloquentes porta-vozes do dispensacionalismo, e os seus ensinos ajudaram a nortear o curso para uma boa parte desse movimento. Foi um homem brilhante, dotado de uma mente aguçada e analítica, e da habilidade de comunicar-se com clareza. A metodologia sistemática do dispensacionalismo tradicional é, em parte, um legado seu. Há, todavia, nos dispensacionalistas, uma tendência de se deixarem ir a extremos, compartilhando a verdade a ponto de fazer distinções não bíblicas. Um desejo quase obsessivo de categorizar tudo nitidamente tem levado muitos intérpretes dispensacionalistas a traçar linhas divisórias, não só entre a igreja e Israel, mas também entre a salvação e o discipulado, a igreja e o reino, a pregação de Jesus e a mensagem apostólica, a fé e o arrependimento, o período da lei e o período da graça. A divisão rígida entre o período da lei e o período da graça, especialmente, tem devastado a teologia dispensacionalista e contribuído para que haja confusão quanto à doutrina da salvação. Naturalmente, há que se fazer importante distinção entre lei e graça. Todavia, está errado inferir, como aparentemente o fez Schaeffer, que a lei e a graça excluem-se mutuamente no plano de Deus para qualquer era. Nota de rodapé. Schaeffer escreveu: no que diz respeito ao caráter do governo divino, tanto a era que antecedeu a cruz quanto a que ocorrerá após a volta de Cristo representa o exercício de pura lei, enquanto que o período em que intercala essas duas eras representa o exercício de pura graça. Faz essencial, portanto, que não haja uma mescla descuidada desses grandes elementos caracterizadores das eras. Caso contrário, perder-se-á a preservação das distinções mais importantes nas várias relações entre Deus e o homem, e o reconhecimento da verdadeira morte de Cristo e da segunda vinda ficará obscurecido. Na verdade, elementos de ambas, lei e graça, fazem parte do plano de Deus em cada dispensação. A salvação tem sido sempre pela graça, por meio da fé, nunca pelas obras da lei. Está claro que mesmo os santos do Velho Testamento, tantos que precederam como os que viveram sobre a lei mosaica, foram salvos pela graça mediante a fé. E está igualmente claro que os santos do Novo Testamento têm uma lei e têm uma lei a cumprir. Isto não é uma mescla descuidada de lei e graça, como Schaeffer sugeriu. Pelo contrário, esta é uma verdade bíblica fundamental. A visão que Schaeffer teve de toda a Escritura foi orientada pelo seu desejo de manter uma distinção rígida entre as duas eras de pura lei, a era mosaica e o reino milenar, e a era de pura graça, a era da igreja, que ele situava entre as eras da lei. Ele escreveu, por exemplo, que o Sermão do Monte faz parte do Evangelho do Reino e do Manifesto do Rei. Ele cria que o propósito do Sermão do Monte era declarar o caráter essencial do reino milenar, e encarou como lei e não como graça, concluindo que nada tinha a ver com a salvação ou a graça. Esta omissão completa de qualquer referência a alguma característica da presente era da graça, disse ele, é um fato que deve ser cuidadosamente considerado. Outros autores dispensacionalistas consideraram tais ideias e expandiram-nas, ao ponto de anunciar em termos mais específicos aquilo que o Schaeffer apenas insinuou, que os ensinamentos do Sermão do Monte não têm aplicação à vida do crente, mas apenas àqueles que estão sob a lei, e, portanto, devem se aplicar a outra dispensação e não a esta.
Essa hermenêutica lamentável é largamente aplicada em graus diversos a muitos dos ensinamentos de Jesus, deturpando a mensagem dos evangelhos. Nota de rodapé. É preciso destacar que muitos dispensacionalistas ressentem a crítica de que relegaram o Sermão do Monte e outros ensinos de Jesus a uma era futura. A maioria dos dispensacionalistas diria que vê aplicações do sermão para a era da igreja, mas não admitem que a sua mensagem é primordialmente para os crentes. Mesmo Charles Ray, que escreveu um contra-ataque apaixonado a essa acusação, não chega a abraçar o Sermão do Monte como verdade para os nossos dias. Depois de uma longa defesa da visão dispensacionalista tradicional do Sermão do Monte, Ray conclui que este não pode ser aplicado primário completamente ao crente desta era. No entanto, praticamente cada detalhe do sermão está repetido nas epístolas. Não é de se admirar que a mensagem evangelística emergente de um tal sistema difira nitidamente do sistema do Evangelho segundo Jesus. Se partimos da pressuposição de que boa parte da mensagem de Jesus visava uma outra era, por que o nosso Evangelho tem de ser o mesmo que ele pregou? Todavia, essa é uma pressuposição perigosa e insustentável. Jesus não veio proclamar uma mensagem que seria inválida até a tribulação ou milênio. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Ele proclamou o evangelho da salvação e não um mero manifesto para alguma era futura. O evangelho de Cristo é a única mensagem que devemos pregar. Qualquer outro evangelho está sob a maldição de Deus. Dividindo a palavra erroneamente. Consideremos um pouco mais de perto a tendência dispensacionalista de dividir a verdade inadvertidamente. É de suma importância que delineemos cuidadosamente a fronteira existente entre axiomas bíblicos e essencialmente diferentes. Todavia, é possível que ultrapassemos os limites. O zelo desenfreado de alguns pensadores dispensacionalistas, procurando estabelecer dicotomias, os tem levado a fazer muitas imposições infelizes sobre o Evangelho. Por exemplo, Jesus é tanto Salvador quanto é Senhor, e nenhum crente verdadeiro jamais colocaria tal feito em dúvida. Salvador e Senhor são ofícios diferentes, mas devemos ter o cuidado de não isolá-los de tal modo que venhamos a ter um Cristo dividido. Mesmo assim, existem altas vozes no grupo dispensacionalista ensinando que é possível rejeitar a Cristo como Senhor, porém recebê-lo como Salvador. De fato, há os que desejam levar-nos a crer que o normal para a salvação é aceitar Jesus como Salvador, sem nos sujeitarmos a Ele como Senhor. Eles fazem a inacreditável afirmação de que qualquer outro ensinamento será um falso evangelho, porque sutilmente acrescenta obras à condição clara e simples estabelecida na palavra de Deus. O ensino a que se opõe, ele se retorna de salvação pelo senhorio. A salvação pelo senhorio, definida por alguém que considera uma heresia, é a visão de que para ser salva a pessoa precisa confiar em Jesus Cristo como Salvador do pecado, e também entregar-se a Cristo como Senhor de sua vida, submetendo-se à sua autoridade soberana. É surpreendente que alguém consiga caracterizar uma tal verdade como antibíblica ou herética, mas há um coro cada vez maior de vozes ecoando tal acusação. Segundo querem nos fazer entender, o reconhecimento do senhorio de Jesus implica em uma obra humana. Essa noção é equivocada, mas é defendida por volumes e volumes de literatura que falam de pessoas fazendo Jesus Cristo o Senhor de suas vidas. Nós não fazemos de Cristo o Senhor, Ele é o Senhor. Os que não o recebem como Senhor são culpados de rejeitá-lo. A fé que rejeita a sua autoridade soberana nada mais é do que incredulidade. Por outro lado, o reconhecimento da soberania de Cristo é não maior obra humana do que o próprio arrependimento ou a fé. Na verdade, ele é um elemento importante da fé salvadora divinamente produzida em nós, não um elemento adicional à fé. As duas passagens mais claras em toda a Bíblia, que falam do caminho da salvação, dão ênfase ao senhorio de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O sermão de Pedro no Pentecoste termina com essa declaração. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que haja este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nota de rodapé. Alguns dispensacionalistas desejam confirmar a aplicação de Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos e será salvo. Aos judeus incrédulos.
É verdade que Romanos 9 a 11 trata da questão de Israel rejeitar o Messias e do lugar dessa nação no plano eterno de Deus. Contudo, o significado soteriológico desses versículos não pode limitar-se tão somente a Israel, por causa dos versículos 12 e 13 do capítulo 10. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há promessa de salvação oferecida a alguém que se recuse a submeter-se ao senhorio de Cristo. Portanto, não há salvação a não ser a salvação pelo senhorio. Nota de rodapé. Não gosto do termo salvação pelo senhorio. Ele foi cunhado por aqueles que desejam eliminar da chamada a fé salvadora a ideia de submissão a Cristo. Ele também traz a implicação de que o Senhor de Jesus é uma falsa adição ao Evangelho. Como veremos, entretanto, a salvação pelo senhorio é tão somente a doutrina bíblica e histórica de soteriologia. Faço uso desse termo neste livro, tão somente para facilitar a argumentação. Os opositores à salvação pelo senhorio têm se esforçado muito para sustentar que Senhor, nesses versículos, não significa mestre, já dá apenas uma referência à divindade de Jesus. Mesmo que essa ligação seja aceita, ela simplesmente afirma que aqueles que buscam a salvação em Cristo precisam reconhecer que Ele é Deus, e as implicações nesse caso tornam-se ainda mais exigentes do que se considerarmos que Senhor significa apenas mestre. A verdade é que a palavra Senhor realmente significa Deus em todos esses versículos, mas mais precisamente significa Deus que reina, o que tão somente dá mais força aos argumentos de salvação pelo senhorio. Nota de rodapé. A correta compreensão de qualquer termo bíblico depende da etimologia do contexto da história. Etimologicamente, Curios vem de uma raiz grega que significa governo, domínio, poder. Contextualmente, analisando o uso que Pedro faz de Curios em Atos 2:36, é importante notar que os versos 34 e 35 citam Salmo 110, um salmo messiânico de governo e domínio. Domina entre os teus inimigos, Salmo 110:2. O Pedro não estava dizendo simplesmente que Deus o fez Senhor. Estava afirmando o direito que Jesus teve de governar. Historicamente, o sermão de Pedro focalizava a cumplicidade dos judeus na crucificação do Messias. No julgamento de Jesus, diante de Pilatos e da multidão de judeus, a questão discutida foi claramente a realeza de Jesus, mencionada ao menos 12 vezes em João 18:33, 19 e 19:22. E está claro que uma exegese histórico-gramatical cuidadosa de Atos 2:36 só pode levar a uma única conclusão. Jesus é o Rei Divino que tanto reina sobre amigos como sobre seus adversários. Portanto, tendo identificado Cristo como Senhor de todos, Pedro faz o seu apelo evangelístico. Observe cuidadosamente que Paulo pregava a Jesus exatamente na mesma forma. Jesus é o nosso Senhor e soberano e nós somos os seus servos. Ninguém que busque a salvação com fé genuína, crendo sinceramente que Deus é o eterno, todo-poderoso e soberano, irá rejeitar propositadamente a sua autoridade. A fé verdadeira não consiste em meras palavras. O próprio Senhor condenou aqueles que o adoravam com os lábios, mas não com suas vidas. Ele não se torna salvador de uma pessoa enquanto ela não o receba como ele é, Senhor de todos. A W. Tozer disse que o Senhor não irá salvar aqueles em quem ele não pode ajudar. Ele não irá dividir os seus ofícios. Você não pode crer no meio Cristo. O recebemos como ele é, o Salvador ungido e o Senhor que é Rei dos reis, o Senhor de todos os senhores. Ele não seria quem é se nos salvasse, se nos salvasse, nos chamasse, nos escolhesse sem que compreendêssemos o fato de que ele também pode guiar e controlar nossas vidas. Fé e discipulado verdadeiro. Os que ensinam a obediência e a submissão são alheios os que ensinam que a obediência e a submissão são alheias à fé salvadora são forçados a fazer uma distinção firme, porém não bíblica, entre salvação e discipulado. Essa dicotomia, como aquela crente carnal e espiritual, estabelece dois tipos de crentes: aqueles que são simplesmente crentes e os verdadeiros discípulos. Muitos dos que sustentam essa posição simplesmente desconsideram o teor evangelístico de todos os apelos de Jesus registrados nas Escrituras, dizendo que tais apelos são voltados para o discipulado, não para a salvação. Um autor assim diz:
Nenhuma distinção é mais vital da teologia, mais fundamental para que se tenha uma compreensão correta do Novo Testamento, ou mais importante para a vida e testemunho de cada crente. Pelo contrário, nenhuma distinção tem feito tanto para minar a autoridade da mensagem de Jesus quanto esta. De quando Jesus disse às multidões que se negassem a si mesmos, tomassem a cruz, abandonassem tudo e o seguissem, será que podemos crer que suas palavras não tinham qualquer importância para as pessoas não salvas, a multidão que ali estava? Como isso poderia ser verdade se ele disse que não veio para chamar justos e sim pecadores? James Boyce, em seu livro Christ's Call to Discipleship, descreve com discernimento sobre a dicotomia salvação-discipulado, a qual ele descreve abertamente como teologia defeituosa. Essa teologia separa a fé do discipulado e a graça da obediência. Ensina que Jesus pode ser recebido como Salvador sem que o seja como... Essa teologia separa a fé do discipulado e a igreja Essa teologia separa a fé do discipulado e a graça da obediência. Ensina que Jesus pode ser recebido como Salvador sem que o seja como Senhor. Trata-se de uma falta comum em tempos de prosperidade. Em dias de aflições, especialmente perseguições, aqueles que estão no processo de se tornarem crentes calculam cuidadosamente o preço do discipulado antes de tomarem a cruz do Nazareno. Os pregadores não os enganam com promessas falsas de uma vida tranquila ou de tolerância para com seus pecados, mas em tempos de bonança o custo não parece alto, e as pessoas tomam o nome de Cristo sem passar pela transformação radical de vida que a conversão verdadeira apresenta. A chamada do Calvário tem que ser reconhecida pelo que realmente é, uma chamada do discipulado sob o Senhor de Jesus Cristo. Atender a essa chamada é tornar-se crente. Qualquer coisa menos do que isso é simplesmente incredulidade. Nota de rodapé. A grande comissão de Jesus, em Mateus 28, 18 a 20, nada fala a respeito de fazer distinção entre crentes e discípulos. Fazer discípulos batizando-os implica em que cada novo crente é um discípulo, uma vez que todos os crentes devem ser batizados, não apenas aqueles que se dão algum tipo de compromisso mais profundo. O Evangelho segundo Jesus explícita e inequivocamente acaba com a fé fácil. Dizer que todas as exigências difíceis que fez o Senhor aplicam-se tão somente a uma classe superior de crentes. Dizer que todas as exigências difíceis que fez o Senhor aplicam-se tão somente a uma classe superior de crentes é neutralizar a força de toda a sua mensagem. É dar lugar a uma fé barata e inexpressiva, uma fé que pode ser exercida sem que haja qualquer impacto sobre uma vida vivida em carnalidade e pecado. Essa não é a fé salvadora. Pela graça, mediante a fé. A salvação vem unicamente pela graça, mediante a fé. Esta verdade é a linha divisória bíblica para tudo o que ensinamos, mas ela perde seu significado se partimos de uma compreensão errônea do que seja graça ou de uma definição defeituosa de fé. A graça de Deus não é um atributo estático pelo qual ele recebe passivamente pecadores endurecidos e impenitentes. A graça não muda a situação de um indivíduo diante de Deus sem operar no caráter dessa pessoa. A verdadeira graça não é, como escreveu Schaeffer, a liberdade que tem o crente de fazer exatamente o que escolhe. Nota de rodapé. Schaeffer seria a última pessoa a apoiar uma vida cristã desregrada. Apesar disso, por causa da extrema ênfase que dei à pura graça, fez várias afirmações com estranho sabor antinomiano que transmitiram impressões que, com toda certeza, ele não desejava transmitir. De acordo com as Escrituras, a verdadeira graça nos ensina a renegar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça é o poder de Deus para cumprir nossos deveres na nova aliança, ainda que, certas vezes, nossa obediência seja tão inconsistente. A graça não nos concede permissão para vivermos na carne, ela nos supre com o poder de vivermos no Espírito. A fé, assim como a graça, não é estática. A fé salvadora é mais do que meramente compreender fatos e concordar mentalmente com eles. Ela é inseparável do arrependimento, da rendição e de um desejo sobrenatural de obedecer. O conceito bíblico da fé salvadora inclui todos esses elementos. Nenhum deles pode ser classificado como obra humana, assim como a fé também não é apenas um esforço humano. A má compreensão desse aspecto primordial constitui o erro básico daqueles que rejeitam a salvação pelo senhorio.
Eles assumem que, pelo fato da Escritura contrastar a fé, pelo fato da Escritura contrastar a fé e as obras, a fé pode ser desprovida de obras. Eles estabelecem um conceito de fé que elimina a submissão e a rendição pessoal e o abandono do pecado, e classificam todos os elementos práticos da salvação como obras mundanas. Eles tropeçam na dupla verdade de que a salvação é um dom que, todavia, custa-nos tudo. Tais fatos são paradoxais, contudo, não se excluem mutuamente. A mesma dissonância é vista nas palavras do próprio Jesus. Eu vos aliviarei, seguidas de tomai sobre vós o meu jugo. O descanso no qual entramos pela fé não é um descanso inativo. A salvação é um dom, mas que se torna nosso somente mediante uma fé que vai além da mera compreensão intelectual da verdade, além do mero concordar, pois até mesmo os demônios têm esse tipo de fé. Por outro lado, os verdadeiros crentes são caracterizados por possuírem uma fé que tanto rejeita uma vida de pecado quanto é atraída à misericórdia do Salvador. Sendo atraídos a Cristo, eles se retraem de tudo ou mais. Jesus descreveu os verdadeiros crentes como pobres de espírito. São como o publicano arrependido, tão quebrantado que não ousava levantar os olhos ao céu, só podia bater no peito e clamar: ó Deus, ser propício a mim, pecador. A oração desesperada desse homem, a qual Jesus declarou ter resultado em sua salvação, é um dos retratos mais claros do arrependimento genuíno operado por Deus em toda a Escritura. Seus rogos nada eram obra humana ou uma tentativa humana de alcançar a retidão. Pelo contrário, representou sua desistência completa e confiada no mérito de obras religiosas, como que para prová-lo ele permaneceu longe do fariseu que orava. Compreendeu que a única maneira pelo qual poderia ser salvo seria a misericordiosa graça de Deus. Baseado nisso, e tendo primeiro chegado ao fim de si mesmo, ele recebeu a salvação como um dom. A intenção de Jesus ao relatar isso era demonstrar que o arrependimento está no âmago da fé salvadora. A palavra grega para arrependimento, metanoia, significa literalmente pensar após. E isso implica em certa mudança de mente, e alguns dos que se opõem à salvação pelo senhorio têm tentado limitar o significado dessa palavra a isso. Nota de rodapé. Também Ray afirma que o arrependimento é uma mudança de mente em relação a Jesus Cristo, de forma que ele é crido e recebido como Salvador pessoal dos pecados. O arrependimento, segundo esta definição, nada tem a ver com a minha atitude pessoal em relação ao pecado ou a minha mudança de estilo de vida decorrente dessa atitude. Torna-se um mero olhar para Cristo. Mas a definição de arrependimento não pode circunscrever-se somente à etimologia da palavra grega. O arrependimento, conforme Jesus o caracterizou neste incidente, inclui o reconhecimento da minha total pecaminosidade e o dar as costas ao ego e ao pecado, voltando-me para Deus. Longe de ser uma obra humana, é, na verdade, o resultado inevitável da obra divina no coração humano. E representa sempre o fim de qualquer tentativa humana para alcançar o favor de Deus. É muito mais do que uma simples mudança de mente. Inclui uma completa mudança de coração, de atitude, de interesses e de direção. É a conversão em todo o sentido da palavra. A Bíblia não reconhece fé que exclua este elemento de arrependimento ativo. A verdadeira fé nunca é passiva, é sempre obediente. De fato, as Escrituras frequentemente igualam a fé à obediência. Nota de rodapé. Os que rejeitam a posição do senhorio geralmente usam textos como Romanos 1,5, a obediência por fé, para defender a ideia de que o ato de crer é a única obediência exigida para a salvação. Crendo no Filho, obedecemos à vontade do Pai. Esta é a obediência por fé, dizem. É a obediência ao Pai, não a obediência aos mandamentos de Cristo, mas a obediência aos mandamentos de Jesus está claramente imposta por textos como João 3,36. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E Hebreus 5,9. Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Pela fé, Abraão, o pai da verdadeira fé, obedeceu. Esse é o âmago da mensagem de Hebreus 11, o grande tratado da fé. Fé e obras não são incompatíveis. Há um sentido em que o próprio Jesus chama de obra o ato de crer. Não meramente uma obra humana, mas uma obra graciosa de Deus em nós. Deus nos traz a fé e então nos torna capazes e nos dá o poder de obedecer por fé. É exatamente aqui que temos que fazer a distinção-chave.
A salvação pela fé não elimina as obras per si, mas elimina sim as obras que são apenas resultado do esforço humano. A salvação pela fé anula qualquer tentativa de merecermos o favor divino mediante nossas obras humanas, mas não impede o propósito o propósito predeterminado de Deus, de que o nosso andar pela fé seja caracterizado por boas obras. Devemos nos lembrar, acima de tudo, que a salvação é um ato soberano de Deus. Biblicamente, ela é definida pelo que produz e não pelo que se faz para alcançá-la. As obras não são necessárias para se alcançar a salvação, mas a verdadeira salvação, operada por Deus, não deixará de produzir as boas obras que são seus frutos. Somos feitura de Deus. Nenhum aspecto da salvação é alcançado pelo mérito de obras humanas. E, por isso, nenhum elemento da salvação pode ser defeituoso ou estar em falta. Como parte de sua obra salvadora, Deus irá produzir arrependimento, fé, santificação, rendição pessoal, obediência e, por fim, a glorificação, visto que ele não depende de esforços humanos para produzir estes elementos. Uma experiência em que qualquer um deles esteja ausente não pode ser a obra salvadora de Deus. Se realmente nascemos de Deus, temos uma fé que não pode deixar de vencer que não pode deixar de vencer o mundo. Poderemos pecar, iremos pecar, mas o processo de santificação jamais poderá ser completamente obstruído. Deus está operando em nós e continuará a aperfeiçoar-nos até o dia de Cristo.